O Dador Alegre. Ensaios de Cabalá, por Mário Satis. Tradução Euclides Calone, editora Ground. Cantata amorosa dos pássaros. Do momento em que os homens observam a cor, o canto e o voo das aves, até que foram capazes de escrever a linguagem dos pássaros, do persa Farid ud-Din Attar, no século XIII, as andorinhas foram e voltaram, falando de caracóis marinhos e retornos cíclicos. Os verdelhões deram origem ao mito das sereias. As rolas brancas ensinaram antes a amar Vênus e depois voaram com o Espírito Santo. O íbis do Egito se converteu em Hermes Trismegisto, o falcão em Horus e o pelicano medieval no generoso Jesus, que permite que se beba do seu sangue. Centenas de pássaros voaram até se converterem em símbolos de amor, liberdade e beleza. Terrestre, o homem não podia senão invejar a leveza de seus irmãos alados. São Sérgio na Rússia e São Francisco na Itália, como Attar, amaram neles a música angelical. Esse sedutor parolar que cada primavera nos surpreende ainda hoje, quando tantos deles desapareceram para sempre ou estão em vias de extinção. Passa, pássaro, e ensina-me a passar, escreveu o poeta português Fernando Pessoa. Ignorante, talvez, de que os xamãs se vestiam precisamente com plumas e cristais para passar de uma dimensão a outra, para voar ou ir mais além e retornar depois com a solução ao enigma dos mortos ou com o remédio para um determinado enfermo. As muitas aves azuis da mitologia e do folclore chinês, como o pássaro azul de Maeterlinck ou o pássaro de fogo dos russos, que inspirou Stravinsky, remetem a estados angelicais ou também a situações iniciáticas particulares que estão acima do horizonte humano, sobrevoando nossa vida de todos os dias. O que devemos aos pássaros é muito mais do que a arte do voo, a pena da escrita e o canto que as flautas copiam. A eles devemos, segundo afirmam Huxley e Drescher, os muitos costumes do amor, o beijo e a instituição da família. O peixe prefere mais permanecer na água em que se desova a magnífica fêmea do que aproximar-se de sua companheira. Lawrence escreveu versos curiosos a esse respeito, emocionado por ver que a água, que na placenta encerra e faz frutificar o amor de nossos pais, no mar se move livre entre cônjuges que raras vezes se tocam. Depois do peixe, os anfíbios poedores desses ovos que aderem ao acaso em qualquer junco ou margem fluvial. Mais tarde, a acreditar-se na teoria da evolução, as tartarugas e serpentes, que enterram seus ovos e prosseguem em seu rumo. E em seguida, à medida que o sangue das espécies se aquece, à medida que os ofídeos rastejam e sonham com asas, o arquétipo do ninho surge entre os ramos e nas fendas das rochas. Paulatinamente, o silvo da cobra e o cabeceio da lagartixa se transformam em gorjeios, a escama em penas e a concha da tartaruga em osso oco.
Abre aspas. As aves conservam entre nós algo do canto da criação. Fecha aspas. Escreveu o poeta francês Saint John Perse. O que antes de seu surgimento era silêncio pétreo, sussurro de feto, deslizar das areias sob o passo lento dos quelônios, irrompe com elas em trinados e reclamos. O espaço se amplia, a arte da polinização e o transporte das sementes começa. Há na Índia um personagem mítico chamado Kinara, um ser meio homem e meio pássaro, e que toca cítara. Talvez seja esta a origem hebraica da palavra Kinur, que significa lira. A disquisição filológica que acabamos de fazer poderia soar absurda, não fosse o fato de, na verdade, existir uma ave lira, menura superba, que habita as selvas e matagais da Austrália. Nos Upanishads, antiga compilação da sabedoria hindu, um mestre chamado Angiras narra a seguinte pérola, abre aspas. 2 pássaros, íntimos companheiros, pousam na mesma árvore. Um come os doces frutos, o outro olha e nada come. Nessa árvore senta-se um homem transido de tristeza e confusão devido à sua falta de poder. Mas quando vê o outro, o Senhor em seu poder, se sente feliz e livre da dor. O sábio vidente, ao perceber o resplandecente Criador, o Senhor, o Espírito, a fonte do ser, então compreende. Fecha aspas. O pássaro que come não canta. O que jejua testemunha do sol, ilumina nossos pulmões com seu bater de asas. Mas é sempre um pássaro interior, emblema da alma, que nos conduz do contingente ao transcendente. Narra o Zohar, texto fundamental da Kabbalah. Abre aspas. Um dia, o mestre passeava pela floresta com os seus discípulos. O ar estava tranquilo e eles podiam sentir que no murmúrio do vento através das árvores havia uma certa harmonia, débil, mas ainda assim perceptível. Rabi Simeão, ao dar-se conta da preocupação de seus discípulos com essa harmonia, lhes disse: escutai bem a música das esferas. Há coros de anjos entoando a música e a harmonia das esferas. Os profetas, os poetas, os visionários e os místicos, quando se sentem possuídos pelo Espírito Divino e seus olhos interiores não veem senão a brancura de um espelho, são capazes de se abstrair deste mundo material e se veem a si mesmos subindo às alturas, levados pela música da melodia divina. E os pássaros, que contribuem com sua parte para esta música universal, têm também outras tarefas. Ao voar através do éter puro, acima da terra, vivem próximos aos espíritos e, por isso, sabem predizer o futuro. Uma revoada de pássaros, por seu voo e pela posição que assume nas nuvens, revela aos que sabem ler o futuro e os acontecimentos importantes. Fecha aspas. Por esse motivo, os arúspices romanos inspecionavam o coração de pombas
ou 1000 anos para determinar o curso da história, a favor dos ventos, o resultado das guerras. O aurispício, o presságio do arúspice, exigia antes de mais nada, como entre os xamãs peles vermelhas, o conhecimento das espécies de aves, com seu habitat, época de acasalamento e rotinas migratórias. Depois, pela cor de suas penas e de seu sangue, informava que rotação de astros e de homens defrontaria o destino, ou mais além. O Ramsa hindu, ou ganso migratório, que iluminou Ramakrishna contra um céu de escura tormenta num dia muito especial de sua vida, é ainda hoje considerado modelo de transmigração da alma, que, branca, se distancia em busca das nuvens da eternidade. Na tradição islâmica, certos santos levam o apodo de pássaros verdes, e o anjo Gabriel tem asas dessa cor. Tanto na Mesopotâmia como no Egito, os mortos se transformavam em pássaros. Porém, se existe uma ave que simboliza todas as mortes e ressurreições, essa é a fênix, associada às revoluções solares e à cidade sagrada de Heliópolis. Os egiptólogos assinalam que a fênix egípcia, chamada Benu, mora na montanha de Kaf, relacionada, mais tarde, por obra e magia do poeta Atar, ao Simurgh, ou Rei dos Pássaros. Os taoístas chineses o chamavam Tanyao, ou ave de cinábrio, substância que constitui o mineral de mercúrio. É vermelha como sangue, e como ele, leva mensagens ao corpo. Al-Jili, o Sufi, viu na fênix o símbolo da ubiquidade e da onisciência, como Hermes Mercúrio, pois os pássaros são mensageiros por antonomásia. Em muitos mitos amazônicos, o corvo é o ladrão prometeico do fogo e o que revela aos homens o segredo do carvão aceso. Através do bico, naturalmente, cuja tonalidade alaranjada carrega os vestígios do roubo. Ou ainda o gatuno é o colibri, que após muitos esforços consegue resgatar a fagulha que se esconde numa ilha e, batendo fortemente as asas, apresenteia com seu longo bico a nossa espécie. Quanto à cor maravilhosa das penas avícolas, um relato caduveu conta que 3 meninos tinham o costume de brincar até a meia-noite, e ainda até mais tarde, diante da choça. O pai e a mãe não lhes prestavam atenção. Em certa ocasião, muito tarde, enquanto brincavam, desceu do céu uma panela de barro. Estava toda enfeitada e cheia de cores. Quando viram as flores, as crianças quiseram pegá-la, mas nem bem estendiam os braços, elas se deslocavam para o outro lado da panela, até que os meninos acabaram entrando na panela para colhê-las. Momento em que ela começa a subir. Nesse instante, a mãe, alertada, corre para a panela e consegue segurar a perna de um de seus filhos. A perna, porém, se quebra. O sangue escorre em grande quantidade. Os pássaros, que até então eram brancos, banham-se nele e adquirem as cores que têm hoje. Em certos mitos aborígenes australianos, os periquitos e os papagaios de grande tamanho
mantém a terra separada do céu com o bater de suas asas. Entre os incas, o majestoso condor conhece a rota que leva ao palácio das coias ou donzelas estrelas, que vivem eternamente. Os almohadens cegos do Islã criam canários e pintacilgos, aos quais também cegam, para obrigá-los, dizem, a cantar a qualquer hora, visto que, privados da visão, evocam o sol a partir de seu escuro e desolado píleo. Esses pintacilgos cegos de máscara vermelha, picando com brio suas gaiolas de bambu, devem ser vistos em Jerusalém, em Bagdá e no Cairo. Abre aspas. Tudo o que sempre foi alegre, claro e fresco, tua música supera. Fecha aspas. Escreveu o poeta inglês Shelley a respeito da calhandra, que se eleva ao céu e se deixa cair como uma colcheia de plumas no nítido atril do horizonte. Entre os astecas, a coruja era a ave dos infernos, guardiã da casa escura da terra. Ela preside a lenta fermentação dos grãos e enxerga o que ninguém vê, o deslizar da noite entre as folhas do bosque. Assim, na Grécia, como filha de Atena Minerva, a coruja, ou mocho, simbolizava a sabedoria. Para os hebreus, o rei Salomão era tão sábio que podia falar com todos os animais. Lenda de que parte Atar, o persa, para fazer de sua polpa, favorita do rei, a guia em sua busca do Simurgh. Escreve o iniciado Fulcanelli em sua prodigiosa obra Las Moradas Filosofales. Abre aspas. A linguagem dos pássaros é um idioma fonético baseado unicamente na assonância. Assim, nada serve a ortografia. Os raros autores que falaram da língua dos pássaros atribuem-lhe o primeiro lugar na origem da linguagem. Sua antiguidade remontaria a Adão, que a teria utilizado para, sob as ordens de Deus, atribuir os nomes apropriados para definir as características dos seres e das coisas criadas. Fecha aspas. Deve-se acrescentar que o Magíster se refere aqui a Kabbalah? Serrano de Bergerac, Francis Bacon e o alquimista Basílio Valentim conheceram essa língua. Os três sabiam que essa linguagem ornítica, capaz de ser entendida pelos homens, procedia do sol. E por isso é na primavera, sob o signo de fogo de Áries, começo do opus alquimicum, que os pássaros e as avezinhas dos bosques e prados começam a cantar. Escreveu o poeta Jefferies. Abre aspas. Cada mancha de cor nos pássaros é uma gota de vinho para o espírito. Fecha aspas. Elevam-se os colares dos pardais, avermelham-se as cristas dos fazões, estiram-se e abrem-se em leque as plumas da cauda do pavão. Atribui-se isso à foliculina, hormônio do comportamento sexual, ou ao excesso de luz e ao aparecimento das flores e das tenras folhas com suas promessas de insetos e larvas. O certo é que dá gosto amanhecer na primavera.
O melro te chama com um fio de sol no bico. As andorinhas primaturas dilatam os orbitais atômicos pelas tardes. E o fiel verdelhão aguça sua música entre os altos ciprestes. De acordo com os etólogos, o canto ou a linguagem dos pássaros se divide em duas categorias. Ao que parece, os gritos são signos ou sinais emitidos durante todo o ano por indivíduos de ambos os sexos. Os cantos, por sua vez, conformam um sistema de sinais mais complexos que geralmente só o macho emite durante o período de reprodução. Enquanto que todas as aves são capazes de gritar e emitir sons que revelam sua conduta, só as denominadas ócines, aves cantoras, falam uma linguagem musical, antepassada remota de todas nossas melodias. O surpreendente é que, tendo cada espécie seu canto próprio, distinguem-se cantores individuais, mais ou menos felizes, mais ou menos poderosos, na emissão de sua mensagem. Escreve o etólogo Michel Kreutzer, abre aspas, passada a idade de 1 ano, o repertório de um tentilhão fixa-se definitivamente, enquanto que no canário, por exemplo, o repertório se modifica a cada ano. Fecha aspas. Estranha lei que nos fala de uma maior sofisticação em cativeiro do que em liberdade, ao menos no que diz respeito à música. Existe também uma relação de causa e efeito entre o tamanho do pássaro e o tom de seu canto. Quanto mais leve a ave, por exemplo, mais agudo o trinado. Isso está em correspondência, ao que parece, com a velocidade de seu sistema circulatório. Também na ordem dos instrumentos de sopro é a flauta chamada piccolo, a que emite as notas mais agudas, independentemente do executante, que em geral costuma ser grande e forte. Quando se analisam as frequências dos cantos de diferentes indivíduos de uma mesma família, indivíduos que vivem distanciados em certos pontos da Europa, ou mesmo da América, percebe-se seus dialetos e suas variações, fiéis ao espírito do lugar. E, entretanto, a sintaxe da frase é igual, ou pelo menos semelhante. É dela a taquigrafia dos silvos e trinados, quase idêntica à escrita cúfica dos suras do Corão. Daí a reflexão de René Guénon sobre a última Mântica Te Tairi, ou linguagem dos pássaros. A essa linguagem poderíamos também chamar de língua dos anjos, observa Guénon. Abre aspas, cuja imagem do mundo humano é a linguagem ritmada, pois sobre a ciência do ritmo, que comporta além de mais múltiplas aplicações, se baseiam em definitivo os meios que podem ser utilizados para entrar em comunicação com os estados superiores. Fecha aspas. Por isso, na arte do Renascimento, os anjos alados que decoram as capelas e os oratórios são músicos. Aves spiceri, observa as aves, que com o tempo se transformará em aruspício, produziu, nos dias de Assirpreste de Ita, esses imitadores galegos ou andaluzes, que por uns quantos maravedes entoavam a voz do pardal, ou do tentilhão, ou do pintacilgo, ao mesmo tempo em que prognosticavam o futuro, quase sempre
volátil. Outra das singulares regras musicais que os etólogos parecem ter detectado baseia-se em que as tonalidades dos cantos orníticos são mais graves num meio denso, selva, bosque, do que num meio aberto, savana ou planície. Talvez se deva ao fato de que o agudo desaparece após sua manifestação mais rapidamente do que o grave, e, devendo os chamados amorosos chegar sem falta ao destino, nossas criaturas aladas emitem o baixo contínuo de sua paixão com a esperança de ser ouvidas para fixar a hora e o lugar de seu amor. Também é comum que nas campinas os cantos entre espécies se pareçam, uma vez que a vista desempenha um papel discriminador complementar, enquanto que na penumbra da floresta é o ouvido que seleciona, ante a impossibilidade de distinguir de imediato o consorte ou parceiro. O que é que produz o canto dos pássaros? O ar, ao ser expelido pelas vias respiratórias, faz vibrar as membranas de um órgão situado na união dos brônquios com a traqueia. Esse órgão recebe o nome de siringe e é uma versão modificada, mais complexa, de nossa laringe, pois a siringe se caracteriza pelo fato de que cada um dos brônquios, direito ou esquerdo, é controlado separadamente por meio de alguns nervos chamados hipoglossos. É esse duplo sistema que permite aos pássaros de certa espécie emitir simultaneamente vários sons diferentes. Entre os gregos, siringe era o nome de um dos instrumentos do deus Pan, senhor do bosque vivo. Konishi, um ornitólogo japonês, descobriu que as aves de canto agudo, algumas cujas notas o ouvido humano não percebe, são mais sensíveis do que as de canto grave às variações de tom e melodia. Como se no agudo houvesse mais distância e, ao mesmo tempo, mais instabilidade. Isótopos musicais em ventos de abril. Todavia, antes de amadurecer o canto, a primavera extrai seus atavios, suas púrpuras e vermelhões, seus azuis metálicos e suas orlas de açafrão, para adorno dos machos, que são os que devem ser vistos, e ao mesmo tempo afastar os predadores, enquanto que as fêmeas, com seus tons siena, cinza ou terra, devem confundir-se mimeticamente com o ambiente para proteger os ovos e as crias. A cor vermelha das cristas estimula o amor, colório, por assim dizer. Anuncia a chegada do tempo do adejo erótico, enquanto que os cantos, solitários ou a dois, demarcam o espaço. Desenham entre árvores e matagais o território de caça ou de recolhimento de grãos. Se uma fêmea ou um macho costumam entoar juntos uma melodia e por acaso se separam, cada um deles conhece a frase inteira. Entre muitos pássaros e aves, são comuns os imitadores, quer em sua fase jovem de músicos incipientes, quer na de tenores adultos. O carriceiro poliglota imita muitas espécies e, bufão que é, oscila entre o humor e a independência. Seu uropígio pardo abriga uma pequena orquestra
de gorjeios. Lamaire, da Universidade de Liege, que o estudou exaustivamente, disse que seu canto retira elementos de 212 outras espécies, o que constitui um repertório extraordinário para os seus 13 centímetros de envergadura. Entre as aves, porém, como entre os seres humanos, muitas vezes a educação melhora ou suplanta a natureza. Alguns pintarroxos, criados com canários, cantarão como estes. Pelo contrário, os escrivães cantores, no mesmo caso, jamais imitarão a flauta daqueles. De qualquer modo, o que surpreende e causa admiração é a variação dos cantos, como na polifonia amazônica, origem da bossa nova e de muitas outras melodias populares. Surpreendido no entardecer qualquer, em meio à selva, um viajante pode acreditar-se no anfiteatro pré-histórico de uma escola de samba. Quando os conquistadores espanhóis chegaram ao Novo Mundo e com espanto descobriram que o colibri se mantinha suspenso no ar em pleno voo, voltaram a sonhar com anjos e almas sublimes. Chegado o momento de sua reprodução, o beija-flor, ou colibri, demonstra sua originalidade ao manifestar seus desejos. Em sua acrobacia amorosa, com as asas vibrantes, ele descreve órbitas, balança de baixo para cima e da esquerda à direita. Muitas vezes, oscila como um pêndulo. Depois de executar tão impressionante coreografia, eleva-se até uma altura de 20 metros e dali desce a pique, filho suicida de Eros, para a fêmea, que o detém com as batidas de seu ultrassônico coração. Os índios brasileiros o chamavam de Eurisia, ou raio de sol. Os ornitólogos, por sua vez, acrescentam ao seu nome de batismo o de lúcidos lúcidos. Quando eu era pequeno, um sapateiro me contou que eles nasciam do amor entre o arco-íris e as flores. Chegamos assim novamente ao poeta Attar e sua linguagem dos pássaros, que narra deste modo o fim da viagem em busca do rei ou Simurgh, inequívoca metáfora do divino. Abre aspas. A alma desses pássaros aniquilou-se inteiramente pelo temor e pela vergonha, e seu corpo, queimado como o carvão, converteu-se em pó. Quando ficaram assim, completamente purificados e livres de tudo, encontraram todos uma nova vida na luz do Simurgh. Tornaram-se assim novamente servidores e foram pela segunda vez mergulhados na estupefação. Tudo o que fizeram e que poderiam ter feito anteriormente foi purificado e mesmo apagado de seus corações. O sol da proximidade dardejou seus raios sobre eles, e suas almas tornaram-se resplandecentes. Então, no reflexo de seu rosto, esses 30 pássaros Simurgh, que em persa significa precisamente 30, mundanos, contemplaram a face do Simurgh espiritual. Eles apressaram-se a olhar este Simurgh e asseguraram-se de que não era outro que Simurgh. Então, caíram todos em nova estupefação, pois ignoravam se continuavam sendo eles mesmos
ou se haviam se convertido no Simurgh. Por fim, compreenderam que eram verdadeiramente o Simurgh, e que o Simurgh era realmente os 30 pássaros que chegaram até ele. Quando olhavam para o Simurgh, viam que o Simurgh estava efetivamente ali. E quando dirigiam seu olhar a si mesmo, viam que eles eram o Simurgh. Ao olhar para os dois lados, não viam senão um só ser. Esse único ser era Simurgh. E Simurgh era esse ser. Ninguém no mundo jamais ouviu dizer nada parecido. Então todos mergulharam no maravilhamento e se entregaram à meditação sem poder meditar. Mas como não compreendiam nada desse estado de coisas, perguntaram ao Simurgh sem servir-se da língua. Pediram que lhes revelasse o grande segredo, que lhes desse a solução do mistério da pluralidade e da unidade dos seres. Então, o Simurgh, tampouco sem utilizar a língua, deu-lhes esta resposta: O sol de minha majestade é um espelho. O que vem, vê-se nele, vê sua alma e seu corpo, vê-se todo por inteiro. Uma vez que viestes para cá 30 pássaros, vos vedes 30 pássaros no espelho. Se viessem ainda 40 ou 50 pássaros, a cortina que esconde o Simurgh também seria do mesmo modo descerrada. Ainda que estejais extremamente mudados, vedes a vós mesmos como éreis antes. Fecha aspas. Steiner, o grande antropósofo, dizia que os pensamentos são no homem como as penas nos pássaros. Se sabemos como, o voo da imaginação pode cruzar e fazer-nos cruzar todos os oceanos e todos os abismos. Para finalizar, apresento uma história racídica atribuída a Baal Shem Tov. Abre aspas. Uma manhã, o Baal Shem orou por mais tempo que de costume. Seus discípulos, fatigados, se foram. Mais tarde o mestre lhes disse com melancolia: Imaginem um precioso pássaro no alto de uma árvore. Para agarrá-lo, os homens formaram uma escada viva, que possibilitou que um deles chegasse até em cima. Os de baixo, porém, por não poderem ver o pássaro, impacientaram-se e voltaram às suas casas. A escada se desfez e, lá no alto, o pássaro precisou fugir. Suas penas de luz desapareceram.